debate, né? Domingo. Vocês acham que eles vão ou não? Os dois aparecem? Diz a lenda que vão, né? Acredito que sim, até porque o Bolsonaro na propaganda de TV, ele tá um doce de pessoa, tá? E ele precisa convencer a população mais moderada que ele também pode ser moderado. Então eu acho que é uma boa oportunidade para ele fazer isso. Então eu acho que ele vai aparecer, o Lula também vai aparecer, e acredito que pode ser até um bom debate, né? O que você espera? Se é um bom debate, acho que ganha. Mas assim, é o seguinte, o Bolsonaro em 2018 disse que não debatia com o Haddad porque o Haddad era oposto, só debatia com o patrão que não estava candidato. E agora ele não tem como, até porque ele está atrás na pesquisa, acho que por isso que ele vai. O Lula, como ele não tem uma postura tão antissistêmica contra o Bolsonaro, ele tem a obrigação de ir, né? Agora, quanto a ser um bom debate, aí nós vamos ver, né? Porque, por exemplo, no debate da Globo, o Bolsonaro teve um confronto direto com o Lula, aquela sequência de direitos e respostas, e ele meio que saiu, perdeu o eixo ali, né? Então, não sei, aí depois ele botou o padre, que não é padre, para fazer o trabalho sujo, teve a oportunidade de perguntar e acabou jogando bola. Sim, mas no debate da Globo, em nenhum momento eles tiveram um confronto entre eles, diretamente. Foi direito de resposta. Né? Só direito de resposta. Dessa vez vai ser um contra o outro. Né? Eu acho que vai ser interessante, porque tem uma coisa que eu sempre defendo, que é o seguinte, que o debate ele não serve só para você mostrar e apresentar projetos de governo. Então, é muito mais um espetáculo de comportamento do que exatamente de projetos. Eu acho que um ponto interessante para a gente observar nesse debate é a questão da autoridade, né? Um debate ele serve também para que cada candidato ele possa se colocar como a maior autoridade, o maior especialista, a pessoa mais competente, enfim, para resolver algum tipo de problema ou para apontar um caminho. E é interessante que nesse debate agora já da Bandeirantes pela primeira vez, porque é o primeiro do segundo turno, a gente vai ter dois homens que já foram ambos presidentes da República. Então, supostamente, os dois teriam a mesma autoridade para falar de problemas que eles já resolveram, né? Mesmo que tenha sido de formas completamente diferentes ou até muito parecidas, né, no caso das bolsas, dos auxílios, né, da Bolsa Família, etc. Mas vamos ver como é que os dois agora vão conseguir criar um diferencial nesse tipo de quesito. Quem tem mais autoridade, por exemplo, para falar, para tratar da política econômica, quem tem mais autoridade para prometer mais em relação a auxílios. Então acho que esse é um ponto que eu vou estar prestando bastante atenção. Mas uma coisa que eu percebo é que muito dos debates, ele funciona, por exemplo, para um grupo de pessoas que a gente pode dizer até a maioria, fica muito mais marcado sempre o deslize do que a proposta. O detalhe. O detalhe que às vezes nada tem a ver de construção para o debate. É o detalhe. Por exemplo, o debate que teve na Globo ficou muito marcado, né, pela Soraya, que chamou o padre de quermesse, né, de quermesse não, de casamento, de festa de casamento, de festa junina, do que exatamente alguma proposta de governo que foi apresentada lá, né? Talvez no confronto direto essas propostas possam aparecer mais e ficar menos memes, né, para as redes sociais. O que você acha, Fábio? Eu acho que, na verdade, vai ter bastante meme. Eu acho que vai ser um debate de muito memes. Até porque o pós-debate é o que acaba valendo, a busca da lacração. Eu vejo assim, até nas falas do Bolsonaro, dá para ver que alguma coisa ele está pontuando para dar corte. Ele fala dando corte, entendeu? Então, assim, eu acho que vai ter isso bastante. Agora, por outro lado, saem personagens desinteressantes, né? O padre, que não é padre, roubou a cena, mas não estava disputando efetivamente a eleição, né? Agora, outra coisa que eu acho, assim, eu prefiro mais o confronto do que aquela coisa, né? Imagina o Ciro Gomes no debate. Vão investir 500 bilhões, vou pegar 500 bilhões de reais da arrecadação e pegar desses aí 250 bilhões, aí vai transformar em 50 milhões de emprego, e chega num número que
não dá em nada, né? Aliás, o Ciro é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente até comentar. Eu queria falar um pouco do debate dos outros, né? Eu via o Ciro, assim, ele dividido realmente em dois personagens, né? Ele estava meio esquizofrênico, porque de um lado ele queria falar de uma maneira mais simples, e daí fazia aquele encerramento toda vez super ensaiado, né? Ai, que Deus me ilumine, me coloque as palavras corretas, tal. E quando ele era o Ciro mesmo, o Ciro raiz, autêntico, ele estava nos 300 milhões, 400 milhões, ele saía aquele economista de dentro dele, que é ele, né? Então isso ficou muito esquizofrênico, eu acho, para o Ciro, e isso acabou fazendo com que ele não decolasse, né? Não fosse para frente. E tem uma coisa curiosa que é a busca do público, né? Quando o Ciro fala, ele coloca Deus na fala, ele realmente está buscando ampliar o público dele. E me lembrei o seguinte, que eu fiz alguns materiais de campanha, né, nessa eleição, e um prefeito me ligou e falou assim, olha, eu vi todo o material, está excelente, mas tem um problema. Eu falei, o quê? Não tem nenhum graças a Deus, Deus nos ajude. E eu fiquei pensando, e aí a gente acabou até colocando, por quê? Nessa disputa que a gente está hoje, entre a direita e a esquerda, a religião, né, e Deus é muito usado como, digamos, massa de manobra ali. Ele precisa estar presente na discussão, porque senão o grupo X vai encarar de uma forma e o grupo Y vai encarar de outra forma. Ou seja, o debate técnico, né, de propostas fica um pouco mais de lado para pegar não só o discurso mais emocional e também religioso, para poder fazer essa miscelânea e garimpar votos, né? A assessoria de imprensa de Deus disse que não tem envolvimento com nenhuma candidatura. Bom, Muito pelo contrário. mas isso é interessante pelo seguinte, porque na verdade o debate ele serve para tudo no frigir dos ovos, menos para debater propostas, né? Para que serve um debate para o candidato? Serve primeiro para colocar a militância para trabalhar, para estimular a militância, né, para fazer com que a militância vá para as ruas no dia seguinte ou na noite, ou para as redes, né, de preferência, para as redes sociais agora, comentar e colocar esse povo mesmo para trabalhar e para pegar voto de indecisos. Então, na verdade, para o candidato, em termos pragmáticos, discutir proposta é o de menos. O saldo mesmo, quem venceu o debate, quem não venceu, é aquele que conseguiu sensibilizar a militância, aquela pessoa, engajar aquela pessoa que já teria disponibilidade para votar no candidato e, quem sabe, o grande lucro, catar o voto de algum conhecido. Eu trabalho, né, com preparação de debates e, assim, a frase número 1, aquilo que a gente sempre tenta fazer mesmo o candidato entender é o seguinte: você não vai para convencer o teu adversário, é óbvio. Sim. Você não vai para convencer a torcida do contra, a torcida do teu adversário. Não adianta, não perca tempo, né? Então fale para a sua torcida, fale para aquela pessoa que já tem chance de votar em você. Então por isso que acaba sendo sempre um jogo de cena, né? Uma performance. Né? Um dos erros mais comuns em debate é o político que está dentro do estúdio imaginar, né, que ele está disputando com o que está na frente, tentando convencer o que está na frente. Na verdade, é exatamente o contrário. Não é o candidato adversário que ele tem que convencer, e sim o público que está prestando atenção nele através da emissora de rádio ou da televisão, que precisa ser convencido. Então as propostas, elas precisam ser dirigidas ao público e não exatamente ao adversário. E há sempre uma confusão, porque tem aquela coisa, né? Termina o debate, sempre pinta quem ganhou o debate. E às vezes quem falou mais alto, quem falou mais baixo, quem fez uma crítica assim, outra lá, não ganhou, ninguém ganha nada, na verdade. Tem que saber se ele conseguiu convencer o público ou não. Né? Porque, ó, te dei um soco, falei, opa, beleza, mas o que o público pensou sobre isso? Eu acho que pega essa imagem de onde o cara deslizou. Por exemplo, pegou muito mal para o Bolsonaro no primeiro debate da Band a questão com a Vera Magalhães, que aliás
a TV Cultura teve que dar uma nota confirmando que a Vera vai para o debate, que ninguém pediu para tirar a Vera do debate, que era a informação que estava rolando, porque a TV Cultura ligada ao governo de São Paulo, o Rodrigo Garcia já anunciou apoio ao Bolsonaro, então já rolou um boato de que ela sairia, então confirmou. E no segundo debate ali, o Lula com o padre ali também foi a coisa que acabou ficando, né, do debate. Agora, eu acho que é o deslize que vai ficar. Porque, por exemplo, às vezes o cara chega lá e fala um monte de groselha. Sim. O cara do Novo lá, o Felipe Dávila lá, o cara falou, assim, numa fala dele sobre o SUS, ele falou 3 bobagens de quem não conhece o SUS. Primeiro, ele falou que a saúde tinha que ser descentralizada. E o que é o SUS se não a descentralização? Exatamente. Segundo, ele falou que tinha que informatizar a saúde. E já é informatizado. E terceiro, ele falou que tinha que abrir para os hospitais privados e o que são os prestadores de serviços não hospitais privados. Então, assim, o cara falou um monte de bobagem e só ficou a imagem dele assim, ele vai privatizar tudo, ele quer privatizar tudo. Mas ninguém levou também a sério porque ele não representava nada e também não somou nada, não acrescentou nada, né? Ficou para ele ficou no 0 a 0, né? Deixa eu colocar um tema. Por exemplo, quando o Bolsonaro ele fez um ataque a jornalista, tá? Para mim ficou muito claro que isso já tinha sido planejado. Por quê? Ele precisa manter unido, né, o grupo dele. Para ele manter unido o grupo dele, ele não pode ser diferente do que ele sempre foi. Então ele fez um ataque, né, porque havia ali vários candidatos. Então o eleitor dele falou, que legal, ele foi para cima da jornalista. Então você mantém o seu público. E era o público que ele precisa para ir para um segundo turno. Eu acho que possivelmente agora a estratégia vai ser outra. Eu acho muito difícil, por exemplo, num debate entre 2 candidatos apenas, em que ele precisa também agradar o eleitor adversário, que pode vir a mudar também de posição, ele sair dando cotovelada nos jornalistas ou mesmo no adversário, que muitas vezes ele vai, obviamente, ele vai fazer uma crítica, vai fazer um ataque, digamos assim, mas possivelmente vai ser algo um pouco mais moderado do que a violência normalmente que ele faz. Eu fiquei com uma impressão diferente ali no debate em que ele bateu na Vera. Ele realmente subiu o tom sem querer, porque o Bolsonaro a gente sabe que ele é agressivo. Eu acho que tem o fato, sim, né, que você citou bem, que ele se alimenta de polêmica, o grupo dele gosta de polêmica, então o Bolsonaro ir ficar muito calminho, realmente ele ficaria fora do padrão. Mas ali com a Vera Magalhães, com a jornalista da TV Cultura, a gente sabe que ele levou o tom além do necessário. Tanto é que no debate da Globo, quando ele foi se dirigir às candidatas, tanto a Simone como a Soraya, ele foi já mais delicado, ele tentou ser mais suave, né? E eu tenho a impressão que, na verdade, agora para a próxima rodada de debates, para esse segundo turno, tem 5 debates programados. Na verdade, os 2 candidatos só confirmaram o da Bandeirantes, que é do domingo agora, dia 16. O Bolsonaro garante que vai em todos os debates. O Lula ainda, a assessoria do Lula ainda não fechou ponto em relação a isso. Mas, pelo que se espera, até porque ele acho que pegaria mal, né, para o candidato durante a campanha, também deve comparecer aos outros 4 debates. Com certeza eles vão se encontrar com jornalistas, o caso do Bolsonaro. Eu aposto que ele não vai ser em jornalista não, que ele vai crescer, porque ele precisa do eleitorado feminino, que está maciçamente com o Lula, né? Sim. Ele tem que puxar um pouco desse eleitorado para ele. Eu acho que o contra a Vera também ele não foi planejado. Dá para ver que ele se desequilibrou porque ele começa a xingar fora do microfone. Não, mas sabe por que eu acho que foi planejado? Que, por exemplo, quando a Soraya, né, no debate, ela fala para ele, a Soraya não, desculpa, a Simone Tebet, ela fala para ele, o senhor não deveria perguntar isso para mim, o senhor está sendo covarde e deveria perguntar para ele. Normalmente, ele sairia na porradaria, e ele segurou. Né? Com relação à jornalista, a pergunta nem havia, na verdade, sido dirigida especificamente para ele e ele jogou em cima dela. Quer dizer, ele teve tempo de respirar, sabia que não podia ser agressivo com ela e mesmo assim foi. Mas foram debates diferentes, né? Sim, mas eu acho que ele fez isso realmente para mostrar para a militância que fala, só eu que estou aqui, só eu mesmo que estou aqui, não é fake. Aliás, eles adoram fake, né?
O Bolsonaro, ele tá... Na verdade, o Bolsonaro real é esse que reagiu contra a Vera mesmo, né? Impulsivamente ou não, esse é o Bolsonaro, a essência, né? Sim. O Bolsonaro que se controla, Sim. que trata as mulheres com mais, assim, respirando fundo. É. Esse não é ele, né? Da Esse é o mesma Bolsonaro forma, treinado. Da mesma forma que o Lula treinado, ele perdeu as estribeiras com o padre. O padre. Né? Porque o que se esperava do Lula? Ele é sempre um pouco mais ponderado, mais jogo de cintura e tal. Chegou aquele momento que ele falou, não, chegou, não deu mais. E foi para o jugular do padre. O padre ficou falando fora do microfone. Exato, exatamente. E foi para o jugular dele, quer dizer. Na verdade, o debate também, quando eu falo, né, também te auxilia a entender comportamento dos candidatos, né? Porque senão fica sempre aquela coisa mais mascarada, né? Fala assim, olha, ele está super bem treinado, então ele vai se comportar exatamente como foi preparado para o debate. E quando chega a pressão, se ele se descontrola, fala assim, tá vendo? Esse é o real. Mas olha, vamos combinar, essa jogada da turma, do pessoal do Bolsonaro, né, do marketing do Bolsonaro, né, de colocar um candidato do PTB, do Roberto Jefferson, escalar alguém que... um padre peruano da igreja ortodoxa, sei lá das coisas, mas foi assim, claro, horrível em termos, se a gente pensar em termos de discussão política, de debate, mas a sacada de marketing, porque pensa bem, a gente, vocês assistindo o debate, a gente sabia que era um padre de Araque, praticamente um ator mesmo ali, servindo de escada para o Bolsonaro. Agora imagina os milhares de pessoas, milhões ali assistindo o debate, vendo Lula batendo num padre, ficou uma coisa agressiva, para quem não consegue fazer essa leitura, né, de cenário, de contexto. Então E geralmente, em debates onde há vários candidatos, sempre tem esse tipo de armação. Exatamente. Sempre um candidato que precisa angariar votos e tem um adversário mais ferrenho, faz-se um acordo para que os nanicos, né, um nanico qualquer, ele vá para cima, ele seja lá o bobo da corte, né, para irritar e para tirar do prumo, digamos, o candidato que está mais na frente, ou o adversário mais próximo de quem está na frente. Então já é uma estratégia antiguíssima, né, que curiosamente eu sempre fico pensando, poxa, a gente sempre tenta, né, buscar uma qualidade melhor de debate, uma qualidade melhor de discussão, porém, normalmente essas estratégias que são milenares, como diria o meu filho, elas continuam sendo usadas e as emissoras de TV, os organizadores de debate, de uma forma geral, não conseguem ter um controle sobre isso, né? Mas vamos assim, até como assim, a próxima eleição isso vai estar meio que resolvido, porque por causa da cláusula de barreira, o padre Kelson, o candidato padre, né? Ele não vai poder concorrer, nem o cara do Novo, então vai ser mais restrito. Do ponto de vista democrático, porque eu acho que tinham candidatos ali que ficaram de fora do debate que poderiam contribuir mais, né? Do ponto de vista democrático pode ser ruim, mas por outro lado isso impede que alguns aventureiros façam esse tipo de tabelinha. Então assim, já no primeiro turno, nas próximas eleições, eu acredito que já na municipal vai para o debate quem tiver de fato no jogo. Mas como fazer essa cláusula? Eu não li sobre isso, Fábio, me explica, porque, por exemplo, ali era a questão dos partidos, então só poderia concorrer quem representasse o partido que tivesse no mínimo 5 parlamentares. Como são partidos que não passaram pela cláusula de barreira, porque nessa eleição já teve partidos que fizeram federações. Então, partidos pequenos para não perder, tipo o PCdoB e o PV fizeram uma federação com o PT, que vai durar 4 anos. PSDB e Cidadania, acho que só, né? Então, mas isso não impede, percebe? De chegar lá na frente, ter um candidato por exemplo, de Araque. PCdoB, PT e PV vão ter que ter um candidato em todo lugar. Né? Não vai ter um do PCdoB, outro do PT, não vai ter um do PSDB, outro de Cidadania. Então, mas são quantos partidos, né? Mas já deu uma reduzida. 32, mas assim, hoje já reduziu bastante, e agora mesmo o PROS e o Solidariedade estão fazendo fusão, porque eles não conseguiram eleger um número mínimo de deputados para você poder ter verbas, por exemplo, para gabinete, essas coisas todas.
Então, há as cláusulas de barreira que vão ficar mais rigorosas nos próximos anos, se não mudar tudo, elas vão acabar reduzindo o número de partidos. Claro. E isso também ajuda... Mas vocês E percebem nisso o que PTB isso... e Novo já estão fora dos próximos. Não, ok, mas vocês percebem que jamais, assim, sendo a democracia no sistema que ela é do Brasil, né, pluripartidária, tal, diferente dos Estados Unidos, né, que tem 2 partidos para valer, não tem como você impedir que um candidato seja de Araque, né, ou que entre no jogo, ou que faça, é muito complicado. Ele pode ser de Araque, mas não vai para o debate. Entendeu? É. É isso que vai acontecer, porque vamos pensar o debate como um programa de TV. É um programa ruim, né? Porque assim, pega o primeiro bloco, o debate da Globo, por exemplo. As primeiras perguntas, teve uma hora que ficou lá, Lula e Bolsonaro, não sei quantos, acho que é 15 para meia-noite, acabou o primeiro bloco. Exatamente. Só ficou os dois, ali como programa de TV resposta. tava legal. Aí o Felipe Dávila pergunta para Soraya, ia ficar chato, entendeu? Então tu tem assim, um começo que é quente, que quando os primeiros candidatos podem escolher para quem vão fazer, e normalmente os primeiros colocados na pesquisa aparecem, e aí depois fica com um miolo morto. Na verdade, assim, o que me chamou a atenção de ruim no debate da Globo foi o horário, né? O debate, sim, ele começou horário depois das maravilhoso. 10h30 da noite, né? Porque é o horário que terminou a novela. Que sempre é. Acabou 2 da manhã. né? Então, acabou 2 2h30 da manhã, quase. Não, foi duas e É. duas até o fim. Então é o horário também que joga contra, né? Agora você falou dos debates, então uma coisa. Qual seria a novidade dos debates, né? Na verdade, não tem muita novidade, né? O que acontece, por exemplo, é se uma emissora coloca os candidatos em pé, a outra coloca sentado, uma coloca tema livre, o outro não, porque o debate em si não tem confronto. Acho que a novidade desse último debate, que eu participei já de trocentos debates, né? Mas que eu achei interessante, que eu acho que vale mais explorar, é que, por exemplo, cada candidato tinha 4 minutos para fazer o que quisesse. Então ele podia dar uma resposta curta, né, usando pouco tempo, e na réplica, que é onde o bicho pega, ele tem mais tempo para falar. E aconteceu que eu percebi o seguinte, por exemplo, o amigo do Fábio, não, o Padre Kelvin, ele, em pelo menos 2 ou 3 participações dele, ele usou todo o tempo na primeira resposta. Então ele deu oportunidade para o adversário de fazer uma réplica sem que ele pudesse fazer a tréplica. Né? Porque qual que é o Ele jogo? não era tão bem ensaiado Exatamente, assim. então ele desperdiçou o tempo. O que os demais fizeram, os que são um pouquinho mais treinados? Eles usavam 1 minuto, por exemplo, para dar uma boa resposta, vinha a réplica, e na tréplica, aí ele usava o resto do tempo, porque daí ele pode, sabendo já o que o outro questionou, ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. Aliás, essa é a máxima de um debate, né? Você nunca ataca na pergunta, você ataca na resposta, porque daí você fica com a última palavra, que é a tréplica. Então, é por isso que a gente fala, o Kelson, meu padre de festa junina lá, ele executou um papel, mas não foi tão bem treinado assim. Sim, né? sim, ele não sabia. Aliás, como perguntou, inclusive, o Bonner, falou assim, acho que o senhor não leu a regra, né? O senhor quer mudar a regra? Quer dizer, ele não estava muito por dentro da regra. Ele estava ali para tumultuar. Né? Sim, só para isso. Né? Com aquela bandana de Jorge Aragão. Bom, mas vamos lá, então o que a gente espera para domingo? Eu Sangue, acredito, porrada e bomba. Eu acho que não vai ter isso por conta da necessidade dos 2 candidatos de mostrar algum equilíbrio mental. Essa que é a real. Não de proposta e tal, porque possivelmente não virão propostas muito diferentes do que as pessoas já estão acostumadas. Mas eu acho que eles vão trabalhar muito mais o equilíbrio emocional para que o eleitor fale, opa, acho que até dá para votar nesse, ou até dá para votar no outro. Porque, honestamente, né, de um lado ou de outro, há restrições. Né? Hoje eu estava ouvindo, acho que um comentário, e ele dizia o seguinte, eu não me recordo de uma outra eleição que os 2 que chegaram na final têm tanta rejeição, tanto de um lado como de outro. É quase um empate técnico em rejeição. Né? Então, quer dizer, para você conseguir buscar o voto do outro, você tem que ter um pouquinho de ponderação, não ser tão agressivo, não ser tão bandido, digamos assim. E aí a disputa vai ser interessante. Eu acho que o Bolsonaro vai tentar trazer o debate de domingo para a pauta de valores, né? Para colocar o Lula numa situação
delicada, já que ele também conta com o voto do conservador brasileiro, que é a maioria da população. Pasmem, não é só em Londrina, né? Que aqui em Londrina, no sul, nesse sul maravilha, o voto conservador, ele pesa bastante. Então, acho que o Bolsonaro vai tentar trazer para essa pauta de valores da família, contra a ideologia de gênero, aquela coisa toda que a gente sabe bem como é. E o Lula, eu imagino que ele vai ser treinado também o suficiente para tentar tirar o Bolsonaro do sério, para tentar tirar o pior do Bolsonaro, né? Tentar extrair a agressividade, a virulência, tentar trazer o Bolsonaro raiz. Mas eu acho assim, é um jogo de equilíbrio das duas partes, né? Porque quem errar muito pode perder, né? Na verdade, quem está atrás é o Bolsonaro e tem menos a perder, então ele precisa ir mais para cima. Acho que ele tem que tomar a iniciativa do jogo, o outro está na frente, né? Vai ficar tentando cair o mínimo possível. Para o Lula o debate bom é o debate que acaba empatado. Para o Bolsonaro ele tem que ganhar, só que para o Bolsonaro ganhar ele tem que se arriscar bastante. E o Bolsonaro, embora tenha até uma, vamos dizer assim, paradoxal falar que o Bolsonaro e inteligência na mesma frase, mas embora ele tenha uma inteligência para montar, para falar diretamente para sua base, fazer aquele apito de cachorro e tal, ele é muito ruim, né? Ele é muito fraco. Vamos dizer assim, do ponto de vista de retórica. É claro que tem coisa que ele vai falar, Sim. vai pegar bem para o público dele. Mas para ele perder ali o equilíbrio é 2 palitos. E eu acho que um tema que eles devem abordar muito são as pesquisas. E explico. Porque a pesquisa, apesar de que mudou muito nos últimos anos, mas ainda muita gente, ela vota em quem pode ganhar. Que não quer perder o voto. É o velho chavão, mas ainda existe. Tá? Quando você desqualifica as pesquisas, né, você deixa o jogo aberto. É sempre uma surpresa. Então, mostra para o eleitor que ele pode votar em quem ele quiser, né? Porque ninguém ganhou ainda antes de terminar o jogo. Né? E é uma realidade, isso acontece mesmo, ninguém ganha antes de terminar. Mas, se você mostra as pesquisas apontando muito para um candidato, ocorre sim alguma migração de voto para esses candidatos. Daí eu acho que ele vai tentar forçar também na desqualificação das pesquisas. Sim, sabe? Inclusive porque a informação que a gente tem é que o pessoal do Bolsonaro está sendo instado a não responder pesquisas, né? Então tem todo esse movimento aí também. Exatamente. Então faz sentido isso. Exatamente. Né? Eu acho que com 2 horas de programa vai ter muita baixaria, muita tiro, porrada e bomba, mas eles vão até falar de Brasil. Não é surpreendente isso? Mas é real, acho que vai sobrar um pouquinho de espaço para falar sobre proposta. Até falar de país? Exatamente. Vocês vão assistir então, né? Opa, com certeza. Bom, vai ser o dia do meu aniversário e pasmem, eu não vou nem fazer qualquer comemoração assim, sabe, aquelas de reunir amigo mais próximo, família, porque eu 8 horas da noite vou botar na TV, não quero vou estar focada ali, olha só, né? Mas é um presente não só inusitado, mas pode ser prazeroso, porque terminando o debate você de repente pode comemorar mais ou menos. Posso beber mais ou menos. Dependendo da sua posição política. Opa, acho que dá para beber um pouco mais. Opa, não, acho que melhor não. Olha, a minha posição política atualmente me coloca como observadora, assim, quase zen, assim, tentando só observar, porque é muito complicado. É muito complicado. E se você gostou desse nosso bate-papo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e daqui a pouco estamos de volta com outro programa.